Jesus Cristo quer te dar crescimento, jovens, na presença do Senhor. Então não negocie aquilo que Deus tem dado para vocês. Aqui está, Deus, este vaso que o Senhor separou para falar com os jovens, para falar comigo, Senhor, porque eu me sinto jovem, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, toma a vida do presbítero em tuas mãos, Senhor. Fala comigo, fala com cada jovem, fala com cada filho teu, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, alimenta-nos, ó Deus, que não venha do homem, mas que venha direto de Ti, meu Pai. Fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Quantos creem e concordam, aplaudam o nome do nosso Deus? Meus irmãos, capazes do Senhor. Amém! Quantos estão felizes com o Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus, que o Senhor se faz presente neste lugar. O nosso Deus, o grande Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está aqui nesta noite. Amados e queridos, eu entendo que hoje é culto dos jovens para Deus. E quando o pastor me mandou uma mensagem, né? Foi ontem, pastor? Eu não vi, né? Na hora estava trabalhando. Mas eu entendo que o culto dos jovens sempre tem um tema. Mas eu gostaria de ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, né? E também servirá para os jovens esta palavra e para todos nós. Na quinta-feira eu estava trabalhando, né, fazendo o meu trabalho, e eu ouvi o Senhor falar comigo, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de 1 Reis 21, 11. Capítulo 21, 11. Aleluia! Serei breve. Glória a Deus, que Deus está neste lugar, irmãos. Aleluia! Um culto maravilhoso na presença do nosso Senhor. Aleluia! Há uma batalha travada, mas aquele que tem todo o poder, Ele está neste lugar. Aleluia. Aquele que tem todo o poder estendeu as suas mãos sobre esta igreja nessa noite para abençoar o povo dele. Porque quando o povo dele se reúne, ele se faz presente. A Bíblia nos diz: onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. Aleluia. E nós, quando estamos sozinhos também, buscando a Deus, ele se faz presente. Amém? Gostaria de deixar, né? Todos acharam? 1 Reis, capítulo 21. Aleluia a Deus! Amém. Capítulo 21, irmãos. Amém? Amém. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta é vizinha aos pés da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, que o Jezreelita lhe falara, dizendo: não te darei herança de meus pais.
e deitou-se na sua cama, voltou o seu rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, disse-lhe: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o seu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, os Jezreelita. Amém. Podemos assentar. É um pouco até, né, pregar sobre a vinha de Nabote num culto de jovens, né? Mas quando eu estava trabalhando na quinta-feira, o Senhor me deu esta palavra. Ele falava para mim a vinha de Nabote. Só que eu achei que seria para outro dia, porque, né, o pastor, como ele me chamou, eu falei: quinta-feira, sexta-feira, né? Então não é para agora. Mas no trabalho o Senhor me deu. E hoje, quando eu fui sentar à mesa para terminar, né, de preparar a mensagem, aí eu coloquei o tema, né, dos jovens. Só que eu não estava conseguindo, né, fazer nada ali. Eu falei: Senhor, não estou conseguindo. Mas daí eu falei: vou lá no livro de Reis. Aí quando eu sentei e coloquei isso no meu coração, eu senti que o Espírito Santo de Deus, ele me visitou. Aí eu me alegrei, né? Eu estava ali estudando um pouco, até tinha hora que eu saía da cozinha, ia lá alegre no quarto falar com a minha esposa. Algumas coisas que Deus fala assim, a gente quer compartilhar, né? Então a gente conhece a história do rei Acabe. A Bíblia nos diz que ele foi um mau rei, né, irmão Rodrigo? Ele foi um dos piores reis, né, que vieram antes dele. Ele foi um dos piores. Ele era um rei mau. E a Bíblia nos diz que ele fazia de tudo para desagradar, para irritar o Senhor. E se não bastasse isso, a Bíblia nos diz que ele se casa com a profetisa, com Jezabel, né, filha de Eti. Esqueci o nome, irmãos. Mas o pai dela era adorador de Baal. Aleluia. Ela era profetisa de deuses estranhos de Baal. E a Bíblia nos diz que o rei Acabe, ele levantava altares, construía o altar para o rei Baal, para fazer adoração. Se nós sabemos que o rei Acabe, ele era conhecedor do Deus Todo-Poderoso. Ele era conhecedor, mas não cumpridor das leis do Senhor. Pois ele idolatrava, adorava imagens de escultura, juntamente com esta tal Jezabel, que ela é conhecida por muitos como a mulher da espírito de prostituição, né? Assim, quando nós vamos no livro de Apocalipse, o nome de Jezabel é citado no livro de Apocalipse. Era uma mulher terrível, que fazia tudo que ia contra a vontade de Deus. E Acabe já não ia bem, e ainda ele faz uma aliança errada. Aí foi tudo piorando, irmãos. Quando nós fazemos uma aliança errada, tudo vai de mal a pior. Nós temos que ter cuidado com as alianças que nós fazemos, seja ela no trabalho, seja ela fora do trabalho, com a amizade, até mesmo no casamento, jovens. Cuidado, vocês estão crescendo. Ore ao Senhor para que prepare um varão, uma varoa para vocês que sejam de Deus. Porque uma aliança errada, muitas vezes ela não tem volta. Ela nos traz prejuízo e nos leva ao fracasso, jovens. Vamos fazer uma aliança, primeiramente com o nosso Senhor. E através desta aliança, Deus abrirá os nossos olhos espirituais, e nós vamos conseguir enxergar
aquilo que Deus tem para nós. Isso que eu acabei de ler, a vinha de Nabote. Acabe queria a vinha de Nabote, ele queria negociar com a vinha de Nabote. Nós sabemos que nesses tempos era comum, né, as pessoas serem agricultores, cada um cuidar do seu pedaço de terra. E essas terras foram divididas pelo Senhor. Cada um tinha uma parte de terra no Antigo Testamento. E era comum as pessoas terem uma vinha. E Nabote, ele tinha sua vinha, só que a Bíblia nos diz que era vizinho de Acabe. E Acabe estava de olho na vinha de Nabote. Cuidado, irmãos. O inimigo está de olho na tua vinha. O inimigo, ele quer negociar a tua vinha. Nós lemos aqui que ele queria a vinha para quê? Transformá-la em horta. Sabe qual a diferença da vinha para a horta, irmãos? Que a horta, com 80, 90 dias, você já está colhendo seus alimentos. Mas a vinha não. Ela leva tempo. Ela dá seu fruto no momento certo. Aleluia. O inimigo, ele quer negociar a tua vinha com propostas, podemos dizer que indecentes, podemos dizer que com grandes propostas. Quando nós lemos aqui, Acabe tentando negociar a vinha de Nabote. Acabe falou: olha, posso te dar uma maior, uma melhor. Não é assim que muitas vezes o inimigo se apresenta pra gente, jovens? Eu, quando era jovem, eu demorei de me firmar nos caminhos do Senhor, porque eu era rebelde, né? Mas chega uma hora que o Senhor, ele vem e fala: não, fica firme. Aleluia. Que a minha vinha que eu tenho para você é muito melhor, que aquilo que eu tenho para você é muito melhor, é muito maior. Embora o inimigo, ele apresenta um prato, uma bandeja muito bonita, com manjares, com brilhos, aleluia, mas o nosso Deus, ele apresenta o reino dos céus. Ele nos apresenta a salvação. Ele nos apresenta a vida eterna. Ele nos apresenta o Espírito Santo de Deus. Que o inimigo achou que hoje ele ia tentar contra o povo de Deus. Mas eu sinto na minha pele a presença de Deus aqui, pastor. E Deus está querendo nos alertar que o inimigo, ele virá com propostas para tirar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, para tentar tomar a tua vinha. A palavra Nabote, ela significa renovo, fruto, colheita. E muitos pregadores dizem que a vinha de Nabote dava as melhores uvas, né? As uvas mais doces. Mas pela Bíblia aqui nós estamos vendo que o rei Acabe, ele oferecia uma vinha melhor. Aparentemente, irmãos, aparentemente, o que o inimigo oferece para nossas vidas parece ser bom, mas é tudo mentira do Satanás. Verdade, Deus. Jovens, é tudo mentira do Satanás. As coisas de Deus são eternas. Aleluia. As coisas que o diabo oferece são passageiras. Verdade. E traz depressão, traz tristeza. Não que nós não passamos tristeza na nossa vida, mas o inimigo muitas vezes ele oferece coisas aparentemente boas para te colocar lá embaixo. Mas o nosso Deus não. Ele ofereceu seu Filho Jesus Cristo como sacrifício vivo na cruz do Calvário, e isso tornou uma ponte de ligação entre Deus e o homem. Porque antes nós estávamos distante do nosso Senhor por causa do pecado de Adão e Eva, mas Deus, ele trouxe uma solução. Aleluia. O inimigo, ele quer te oferecer algo bom, irmãos, algo bom, jovens, mas Jesus Cristo quer te dar vida eterna. Jesus Cristo, ele quer te dar dons espirituais.
Jesus Cristo quer te dar crescimento, jovens, na presença do Senhor. Então não negocie aquilo que Deus tem dado para vocês. Não negocie, irmãos, a oferta do nosso inimigo. Mas sim, vamos nos colocar na presença de Deus e receber aquilo que Deus tem dado para nós. Aleluia! E a Bíblia nos diz que o rei Acabe, ele ficou indignado. Ele não gostou, porque Nabote falou que de maneira nenhuma ele ia vender a vinha dele, ele ia negociar a vinha dele, porque era herança de seus pais. Ora, a gente olhando, ele era um rei. Acabe, ele teria toda a autoridade de invadir aquela terra e tomar de Nabote, porque quem mandava ali era o rei. Mas o rei Acabe, ele era esperto, irmãos. Ele não era tão bobo assim. O rei Acabe sabia que essas terras foram heranças do Senhor para estas vidas. É por isso que ele não interferiu. Por isso que ele foi para sua casa, né? Ficou desgostoso, coitado, né? Ficou todo triste, porque não conseguiu a vinha de Nabote. E essa mulher, quando chegou em casa, Jezabel, esse espírito imundo, que muitas vezes age, né? Escondido, com artimanhas, foi lá e falou: ó, mas você é o rei, né? Levanta a sua cabeça aí, né? Vai ficar triste. Nem camarada nem comeu. A Bíblia nos diz que ele nem comeu, coitado. Ficou com fome. Mas a sua mulher falou: levanta, come, vou conseguir essa vinha para você. Por que será, né, irmãos, que a vinha que Deus coloca nas tuas mãos, ela é tão visada assim pelo inimigo? O inimigo está de olho na nossa vinha, irmãos. Está de olho no teu ministério, está de olho nos teus dons, está de olho no teu chamado. Por isso que nós devemos tomar cuidado, pastor, porque Nabote Acabe muitas vezes está de olho na sua vinha, pastor. Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. E quando nós continuamos a ler a história, a Bíblia nos diz que Jezabel escreveu cartas aos príncipes em nome do rei Acabe. Olha que mulher sagaz, para fazer acusações falsas contra Nabote. Porque que naquela época, na lei, se alguém falasse contra um príncipe ou contra o rei, era considerado rebelde, era considerado transgressor da lei. Isso lhe custaria a vida. E ela fez isso, mandando uma carta para os príncipes, dizendo que Nabote tinha transgredido a lei. O pior, irmão Rodrigo, ela arrumou 2 testemunhas, porque nesse tempo, né, para se fazer um julgamento, precisaria de 2 testemunhas. Até isso ela conseguiu. Para você ver o tamanho da astúcia do nosso inimigo. E Nabote foi levado ao povo. A carta chegou ao povo, aos príncipes. Nabote foi julgado. E a Bíblia nos diz que ele foi apedrejado. Um homem justo se tornou injusto por causa de falsas testemunhas. E quando nós falamos de apedrejamento, nós estamos falando de calúnia. Muitas vezes nós somos caluniados, irmãos. Mas tem uma coisa: Nabote, ele morreu fiel. Não negociou aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Você pode ter certeza, irmãos, que quando você chegar no céu, Nabote vai estar lá, porque ele não negociou. Ele permaneceu firme. Aquilo que eu tenho eu não negocio. Aquilo que Deus me deu eu não negocio, não troco, não vendo, não dou para ninguém. Me mantenho firme na posição e faço aquilo que Deus quer. Isso era Nabote. E esta mulher terrível disse para Acabe: olha,
levanta, pode tomar posse lá da vinha de Nabote, porque ele já está morto. Já morreu. Mas Acabe nem sabia o que esta mulher tinha preparado. E ele foi para a vinha. Imediatamente Acabe foi até a vinha que era de Nabote. Só que o inimigo, ele acha que vai ficar por aí, né? O inimigo acha que não vai se levantar. Deus não vai levantar um profeta. Deus, ele levanta o profeta. A Bíblia nos diz que o profeta Elias foi levantado e foi até Acabe. Vamos ter uma conversa aí, tem alguma coisa que está errada. Deus levantou o profeta Elias para repreender Acabe e para trazer uma palavra de juízo sobre Acabe e sua casa. Não pense, irmãos, que aqueles que muitas vezes te caluniam, te difamam, fazem falsas testemunhas contra você, tentam matar. Eu vou profetizar aqui na tua vida que você não vai morrer igual Nabote morreu. Espiritualmente falando, não. Você vai se manter firme. Ô glória! E continuará cuidando da vinha que Deus colocou na sua mão. Vai se manter firme de pé na presença do Senhor, cheio do Espírito de Deus. Mas o juízo vem. E Deus levanta Elias para trazer juízo sobre a vida de Acabe. Nabote, ele foi pedrejado e morto, e seu sangue escorreu, e os cães lamberam o sangue de Nabote. E Deus levanta Elias e diz: da mesma maneira que o sangue de Nabote escorreu, o seu também, os cães vão lamber. Só que Acabe, a Bíblia nos diz que ele se humilhou na presença de Deus. Aleluia! Ele se cobriu com sacos, né? Panos de sacos. Deitava sobre panos de sacos, em sinal de humilhação a Deus. Aí Deus disse para o profeta: olha, eu não vou trazer o juízo para Acabe agora não. Só que a geração dele, os filhos deles, sofrerão as consequências, sofrerão o juízo. E Deus também disse de Jezabel que a carne dela seria comida pelos cães. Só que Jezabel, irmãos, aconteceu. E ela caiu da janela. O seu sangue escorreu. Os cães comeram sua carne. E quando foram procurar Jezabel para sepultá-la, só estavam os ossos, só tinha os esqueletos. Deus, ele é maravilhoso, jovens. Ele tem plano na vida de cada jovem, cada adolescente aqui. Aleluia! Cada irmão. Eu sempre falo que esses jovens são futura igreja, futura igreja, se Jesus Cristo não vier. Muitas ofertas virão até vocês. O inimigo lançará muitas coisas para te arrastarem para o mundo. Ele te oferecerá muitas vezes até dinheiro, fama, em troco da vinha que Deus te deu. Mas quando isso vier a acontecer, lembra do dia de hoje. Lembra que o inimigo, ele quer tirar aquilo que Deus te deu. Mas bata o pé, faça igual Nabote. Não negocie aquilo que Deus te deu. Faça assim com as suas mãos. Jovens, façam assim com as suas mãos. Agora olhem para as suas mãos. Veja o que Deus tem colocado aí. São talentos, são dons, aleluia, espirituais. Eu creio, Deus, na vida de vocês. Olha bem. Aleluia. Aparentemente vocês não enxergam nada, mas no reino espiritual tem. Aleluia. Porque Deus tem dado para cada um dos jovens que estão aqui nesta noite, e também para muitos de nós que estamos aqui, às vezes, né? Muitos chegam tarde, né, nos caminhos do Senhor,